convido a sua atenção, por favor, para a leitura que faremos. Livro do profeta Jeremias, um profeta que viveu a crise que ele mesmo profetizou. Jeremias, ele profetizou e viveu a crise que ele profetizava. As coisas que Jeremias falou que aconteceria com o povo de Deus naquela época, se cumpriram para ele ver. Nem todos os profetas tiveram essa mesma bênção a ser comemorada. Assim, nós vamos voltar a esse texto, chamado assim, do profeta chorão, né? Porque ele chorava ao ver as ruínas que, por causa da rebeldia do povo de Israel, vinham sobre a vida do povo de Deus. Jeremias, profeta chorão, o autor de Lamentações, também, né? Capítulo 29, conhecidíssimo texto da Palavra de Deus, musicado aí por muitos autores de hinos, né? Está escrito então, queridos, em Jeremias 29, 10 a 14, o seguinte, na eterna palavra do Senhor nosso Deus: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Irmãos, que bom começar lendo um texto que vamos meditar, ouvindo como se ouvisse, né? A palavra do profeta Jeremias, porque assim diz o Senhor. Então aqui, certamente se estivéssemos escrevendo hoje, a gente abriria aspas ou colocaria em negrito. Isaías não está falando aqui o que ele pensa. Ele está escrevendo o que Deus falou. Essa é a nossa primeira mentalidade a respeito desse texto. E quando eu li isso, já assim meio disposto a fazer um período de oração, de cânticos, falei assim, hoje necessariamente não tem que ter mensagem no culto, mas a liturgia bíblica pede que se tenha. Ela ensina que deve ter culto, deve haver meditação, né? O povo de Deus reuniu, deve meditar. Mas uma hora ou outra Deus é quem manda, né? Então, eu não forço a barra não, é só se o texto vier ao meu coração com testificação. E já meio nesse período de falar, bom, então o que eu faço? E assim eu li textos, uns 2 pelo menos eu nunca preguei neles, e que foi uma bênção estudar um pouco, até que eu vi que não era isso, não havia uma testificação de Deus comigo. Então até que eu cheguei nesse texto, e o que abriu o meu coração em relação a voltar nele, esse texto que eu preguei em junho, foram estas primeiras palavras. Assim diz o Senhor. Eu falo, se eu ler já está bom. É o Senhor falando com quem quiser ouvir, e o Espírito Santo poderá usar nesta noite estas palavras que o Senhor escreveu ao seu povo através do profeta Jeremias.
Havia um homem que sabia o que Deus havia prometido. É uma coisa muito importante nós conhecermos as promessas de Deus. Não só lermos. Por isso que eu não sou favorável a mapinha de leitura anual. Nós temos que ter um mapinha de meditação diária. Não importa o tempo que você vai ficar num versículo, não. O importante é você meditar. A Bíblia, a palavra de Deus, é para conhecermos. E um dos componentes fortes da oração é orarmos segundo as promessas de Deus. Porque Deus zela pela sua palavra. Deus garante que o que Ele falou vai se cumprir. E esse nosso texto, ele está num contexto de quando estava completando uma profecia com números, 70 anos do povo de Deus, do povo que permaneceu fiel. Israel tinha 12 tribos e 10 foram escravizadas por um reino e 2 pelo reino de Babilônia, Nabucodonosor. E Deus falou que cumpriria. Ele mesmo permitiu a escravização, Ele mesmo permitiu o domínio. Ninguém poderia levar Israel 1 quilômetro sequer para fora dos seus domínios. Aquilo é uma possessão. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, os outros reinos, as outras cidades, os outros povos, alguns têm na história contemporânea da Bíblia muralhas enormes, como havia várias cidades que tinham fortificações da largura de uma rodovia, que podia andar carros em mão dupla em cima dessas muralhas, que propiciava defesa, segurança. Mas Israel tinha uma muralha espiritual. Havia os termos de Israel chamado arraial, e havia promessas de uma proteção de Deus ali sobre o povo de Israel. Então, ser dominado por um reino, ainda que poderosos, todos aqueles que Deus permitiu um dia que se tornassem em castigo, se tornassem em exortação, em convocação do povo para voltarem as suas atenções para Deus, foi permissão de Deus. Então, esse tempo, Deus disse que ele seria de anos determinados, 70 anos. E então nós podemos concluir que isto fazia parte da vontade de Deus. Eu tenho dito aqui desde março, irmãos, e vou continuar dizendo, talvez não só por causa da pandemia, mas continuarei dizendo isto a respeito desse princípio bíblico. A história do mundo, nem de um homem, como digo homem, me refiro à raça, ela não anda sozinha. Não anda. A história nossa, a história de Deus com o homem, a terra existe por causa do homem. A terra foi refeita por Deus, e essa ação de Deus é descrita desde o primeiro versículo do livro de Gênesis, livro dos começos, para o homem. Deus não decidiu criar o homem, e foi a última coisa que Ele criou o homem, depois criou a mulher. Ele não decidiu fazer isso aquela hora, numa atitude repentina. Deus tinha esse planejamento. Quando Ele refez a terra, que estava sem forma e vazia por um
um acontecimento, uma tragédia, né, espiritual ocorrida entre os anjos fiéis a Deus até hoje e aqueles que se rebelaram e se tornaram fiéis a Satanás, ao inimigo de Deus. Deus então refez a terra, recompôs a terra para entregar a um ser que ele criaria, e é a raça humana. Então, na realidade, o Senhor tinha governo sobre isso, sobre todas estas coisas, assim como tinha governo sobre esse momento do povo dele, do povo escolhido, o povo que passou pelo Egito, que passou pelo mar, que passou pelo deserto, estava agora exilado, escravo. E esse povo era um povo fiel. O livro de Salmos, eu tenho dado uma atenção, hoje eu pelejei para Deus me deixar pregar em Salmos. Eu creio que ainda trarei o que estudei hoje por mais tempo no livro de Salmos. O livro de Salmos, ele fala de tudo que a Bíblia tem. Eu já li e agora estou estudando. E eu não percebi, as outras vezes que li, eu não percebi o tanto que o livro de Salmos tem da Bíblia toda. Coisa extraordinária. E o livro de Salmos fala que o Senhor, ele tem toda essa história com Israel, e que Israel é o povo dele. Então agora trata-se de um povo escolhido. A vontade de homem qualquer, desde o Éden, desde Adão, a história de Deus com o homem, não anda sozinha, mas muito menos o povo de Deus. Mas nós vemos que foi preciso orar. Quero dizer aos irmãos que eu entendo ao ler, ao estudar esse texto, o objetivo dele quando foi escrito, para o povo, que ele foi escrito diretamente, e o objetivo de Deus para o povo dele em todo o tempo, até que Jesus volte, até a consumação dos séculos. Quero dizer aos irmãos que o governo de Deus tem o tempo do homem, que o homem imagina ser. Nós não imaginávamos que a pandemia, isso os cientistas. Eu estive lá reunido com um comitê de crise e ouvia as autoridades municipais e tive que me dedicar a ler, a entender o que estava acontecendo, porque estava falando em nome do povo de Deus na cidade, né? Estava lá defendendo a abertura da igreja, a necessidade da igreja, a necessidade espiritual que o homem tem de congregar, de estar na presença do Senhor. Irmãos, é tão significativo isso, que eu nunca vi uma pessoa ser destruída na sua fé, sem antes o diabo a tirar da igreja, da congregação. E naturalmente ele não virá propor isso a ninguém. Ele vai arranjar um outro pretexto. Ele vai arranjar alguma coisa de componente da nossa vontade própria, do nosso eu, das nossas próprias conclusões, o que me leva a dizer que uma pessoa que se afasta da congregação, da comunhão com o povo de Deus, ela está fazendo a sua própria vontade. E aqui nós temos o povo de Deus vivendo uma crise dentro da vontade de Deus. Então, amados, nós teremos sempre o tempo de Deus e o tempo do homem. E é preciso entender que para estar no tempo de Deus, eu preciso estar no meio do povo de Deus. Eu preciso estar ligado. Eu vou falar uma coisa que só me veio ao coração, não me lembro em outra oportunidade. Agora, quando esse texto se tornou o texto da mensagem, com convicção no meu coração. Estar lá no exílio era o melhor lugar para o povo de Deus naquela hora.
É lá que Deus levantou Daniel. Daniel, a quem Deus mandou o anjo na hora da oração e falou: não temas, homem muito desejado. Quer dizer, não importa a crise, não importa a circunstância, se você tiver em intimidade com Deus, se a sua mente, seu coração estiver no Senhor, se o Senhor estiver com você, você será plenamente abençoado e Deus terá muito prazer na minha vida, na sua vida, se ela estiver na presença dEle. Era um momento turbulento. Esse povo, no livro de Salmos, como eu já disse, Salmos fala disso, eles nem conseguiam cantar. A bem da verdade, eles deveriam cantar. A bem da verdade, nós devemos cantar na hora da luta. Eu falei isso aqui no domingo, que nós precisamos cantar. O crente precisa ser visto cantarolando, porque quem está alegre normalmente canta, irmãos. Eu não vejo mais. Um dia desses me surpreendi com a minha neta, a Alana, mais velha, feliz de ter aprendido a assoviar, né? E eu me lembro de ouvir crentes assoviando hinos. Às vezes eu trabalhei na rua, né? Trabalhei meus 5 primeiros anos, quando eu trabalhei na CEMIG, foi subindo em postes e indo lá trabalhar na casa das pessoas no padrão. E às vezes eu estava assim fazendo um serviço no poste e ouvi um crente assoviando um hino. Eu não sei se o povo desaprendeu, mas eu não tenho ouvido mais as pessoas assoviando hinos. Não tenho ouvido, por incrível que pareça. O povo perdeu a habilidade de assoviar, né? Mas veja bem, o crente tem que cantarolar. Porque você sabe, nós estamos aqui hoje, estamos sob o governo de Deus. Nós estamos sob a vontade de Deus. Você tem a certeza que Deus está nos vendo. Ano de 2018, se eu não estiver enganado. Eu não estou com anotações no esboço, não. As pessoas que fazem os maiores centros de carnaval do mundo decidiram, me parece que 17 e 18, ou no mesmo ano, Rio e São Paulo, os principais centros, decidiram afrontar o Evangelho, a história de Jesus Cristo no Evangelho. E este ano não puderam fazer carnaval. A história não anda sozinha. Deus tem propósitos. Fala-se na mídia que o coronavírus pode ter sido fabricado, pode ter vindo de animais, pode ter sido um erro de povos que lidam com esse tipo de coisa. Eu vou evitar de nomear as coisas porque não são coisas comprovadas, né? Não são fontes oficiais. Mas seja da onde for, ninguém poderia trazer essa tribulação, esta aflição, esta angústia ao mundo, principalmente porque a igreja ainda está aqui, se Deus não permitisse. Aqui então nós estamos num contexto do povo de Deus subjugado, sofrendo, e o povo chegava para eles e falava assim: cante-nos uma música lá de Sião. As músicas de vocês são tão bonitas. Às vezes, eu já ouvi pessoas vizinhas de templo, aqui mesmo, no nosso templo, dizer assim: eu acho bonito vocês cantando. Quando eu tinha cerca de 18 anos, nessa faixa, entre 18 e 20 anos, usava muito cultos ao ar livre. A gente pegava num domingo à tarde, aqui na Praça JK ali, eu preguei ali durante 1 ano, com um grupo de irmãos. Fechamos 1 ano, ao ar livre. E as nossas músicas são tão bonitas,
principalmente as nossas músicas um pouco mais antigas, porque não tinha objetivo comercial propriamente dito, como princípio, como sendo o alvo maior, era começar a cantar. Então, se tivesse lá um acordeon, na minha época, acordeon era muito usado. Eu conheci um dos maiores acordeonistas, tá certo? É isso mesmo? Não está tendo mais, a gente até desaprende, não é? Mas muito bom. E a gente chegava e começava a tocar, tinha violão, e eu até arriscava tocar violão nessa época. Juntava pessoas. Muita gente vinha e em seguida a gente pregava o evangelho. Aqui na Praça JK, a gente tinha uma guitarra, um contrabaixo e um órgão. Órgão pequeno. A gente começava a tocar, juntava a gente ali. E eu era, na época, presidente do departamento de evangelismo, e eu pregava ali toda tarde. Raramente outra pessoa pregava no meu lugar. 70%, 80% das mensagens pregadas ali foram minhas. E eu tenho filhos na fé ganhados lá. Ganhados lá, porque a gente acabava o culto era rápido, né? Porque atenção ali, pessoas em pé, né? E a gente já saía, cada um que estava prestando atenção na mensagem, a gente já ia fazer o trabalho de relacionamento pessoal. E nós ganhamos almas ali, pessoas que eu abordei, se converteram, são crentes até hoje, ganhadas ali na Praça JK. Então, nós estamos sob o governo de Deus, o mundo está sob o governo de Deus, como eu mencionei os fatos do carnaval, afrontaram ao Senhor Jesus. Carnaval é uma coisa enfocada no mundo pelos brasileiros. O mundo inteiro se volta para o Carnaval do Brasil. Esse ano não puderam fazer. Esse ano as autoridades que protegeram eles para afrontar o Senhor foram desfazer aglomerações que eles estavam fazendo fora da lei, fora dos parâmetros recomendados pelas autoridades. Então, a primeira coisa que eu quero que o irmão tenha no seu coração, que você aí na sua casa, no seu local de trabalho, que está congregado conosco virtualmente, você que está aqui no templo, é que Deus tem um tempo determinado para os seus propósitos. E nós não podemos, como igreja, esquecer disso. A OMS está divulgando um dado assustador, que em termos de mundo, até o ponto que ela conseguiu processar, eu ouvi isso na mídia, processar as informações, as estatísticas, para cada 7 doentes de Covid-19, que foi alcançado pelo SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-2, 100 pessoas estão doentes emocionalmente. A média é essa. Distúrbio de alguma maneira. Pânico, síndrome do pânico. As pessoas estão com medo de morrer. As pessoas estão com medo de viver. E 7 infectados. Cerca de 100 pessoas procuram a saúde por causa de doenças psicossomáticas, doenças que vêm do medo, da falta de entendimento, que você não muda o tempo de Deus. O crente não precisa ficar assustando. Deus está me liberando um pouco mais para falar essas coisas. Nossas mensagens estavam bem direcionadas de outras maneiras, mas Deus não deixa o tempo fugir. Nós não precisamos adoecer, irmãos, preocupar. Hoje as pessoas avistam a questão da possibilidade do final da pandemia por uma vacina, e a cada notícia que houve que a vacina ficou mais longe, fica extremamente preocupada. O crente não tem que preocupar não, irmão, porque o dia que você for vacinar, Deus já o sabe. E até lá, irmãos, Ele te guarda. E deixa eu te falar uma coisa, Ele tem que te guardar depois da vacina.
E se a vacina for boa, é Ele quem vai fazer ela ser boa. Então o crente precisa, queridos, apropriar-se dessas verdades da palavra de Deus. O versículo 10, que é o primeiro versículo que nós lemos aí, não pensa que eu vou falar versículo por versículo, não. Senão você vai pecar aí, vai ficar ansioso, adquirir uma doença psicossomática por causa do horário. Vai aumentar sua ansiedade. Não vou não, mas eu estou falando não porque eu estou começando, mas para fazer referência ao texto que eu te falei que seria textual. Olha para sua Bíblia aí no versículo 10. Ó. Certamente, porque assim diz o Senhor, essa profecia, ela refere-se a esse tempo do propósito de Deus. Certamente que passados 70 anos, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Então, essa promessa de Deus aí, esse tempo que o povo de Deus está vivendo aí, era um tempo determinado. E Daniel, que ora por isso, é o personagem da oração por esse tempo, ele não ora para Deus passar para 50, não. Nem para 60, nem para 69. Ele ora para que Deus cumpra o seu propósito, porque o propósito de Deus é sempre bom e na hora certa. Nós precisamos descansar. É isso que o livro de Salmos fala, que eu me deito, pego no sono e acordo no outro dia, porque o Senhor me sustentou. Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de você. Eu tenho dito e vou repetir. Nossos dias na terra estão contados. As pessoas de Deus, os servos de Deus, que passaram para a eternidade durante o tempo dessa pandemia, passariam para a eternidade de qualquer maneira. É porque não fica noticiando as pessoas que passam por outras doenças. Mexeu, chega a notícia de que alguém partiu para a eternidade, que eu conheci, e alguém questiona lá na fonte, foi de Covid? Não, foi de infarto, foi de acidente, foi de outras doenças. Passaria, mas passando por Covid-19 ou não, algumas pessoas passaram, até de entre nós. Teve gente que Covid-19 foi uma verdadeira bênção para a vida dele, como é o caso do meu sobrinho, lá em Oliveira, que hoje é crente. Antes ele era batista, inclusive Rocha Eterna, mas não era cidadão do céu, hoje é. Então é o seguinte, Deus tem propósito. E se Deus tem um propósito no mundo, quanto mais eu tenho reforçado essa ideia aqui sempre, Ele tem um propósito na vida da igreja. A minha vida, meu irmão, a sua vida, está nas mãos de Deus. Está num tempo de Deus. As coisas que vão te envolver está sob governo de Deus. Por isso que Jesus ensinou o modelo de oração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, mesmo quando nós oramos, querido, pedindo o que queremos, o que precisamos, Deus é soberano nos seus planos. A vontade dele vai se cumprir no tempo dele, que a Bíblia no original chama de Kairos. Vai se cumprir no tempo dele. Eu preguei uma mensagem aqui no último casamento que celebramos em João, no capítulo 2, o valor que Jesus deu, começou os seus sinais num casamento, numa família. E Maria, que era um modelo de serva do Senhor, ela tinha noção do tempo de Deus. E citei aqui na mensagem que Maria chegou para Jesus e falou assim, o vinho do casamento acabou. E que na Bíblia é símbolo de alegria. Jesus falou para ela, ainda não chegou a minha hora. Mulher, que tem eu contigo nisso? Quanto a mamadeira, não tinha mamadeira naquela época, né? Quanto a própria Bíblia diz, né? Bem-aventurados os seios que te amamentaram. Quanto a me dar de mamar, o tempo era seu. Me dar de comer quando era criança, o tempo era seu.
ir atrás de mim quando eu fiquei em Jerusalém no templo, o templo era seu. Agora, isso é eu e o Pai tem um tempo, e as coisas acontecem no tempo dele. A família precisa de socorro, mas tem um tempo dele. A alegria do casamento não pode começar no dia que começou o casamento, porque o casamento não acaba no dia que celebramos o culto, o casamento começa, e lá estava o dia da celebração, o dia do começo. Mas só que a diferença é que Jesus estava lá e ele colocou no tempo de Deus, pela autoridade que Deus o deu, pela liberdade que Deus deu de Jesus exercer seu ministério, pela sua comunhão, a sua sintonia com o Pai, ele foi lá e realizou um milagre. Jesus simplesmente, queridos, não, já vi gente falando muita bobagem sobre esse texto, que o povo estava embriagado. Não, Jesus transformou 600 litros d'água em 600 litros de vinho naquele milagre dele. Mas aquilo precisava ser assim. Se precisasse de 200, Jesus tinha feito 200. Foram 600 litros. Então Deus tem os seus propósitos, Deus tem a sua medida, e a bênção, o final da nossa luta, da nossa provação, do que Deus quer de nós, do que Ele tem para fazer conosco, tem um tempo determinado, e a vitória e a bênção vai chegar sobre a sua vida. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto que me voltou ao coração, eu não preguei nesse ângulo em junho, foi outro, porque o tempo era outro também. Mas a segunda coisa é que Deus tem uma forma de agir quando Ele vai atender a sua oração. A pessoa que ora e interfere, a pessoa que espera pela promessa e interfere, ela está tirando da mão de Deus. Ela pôs na mão de Deus, só não dá aqui que está demorando. Eu vou resolver. Eu vou fazer, eu vou partir, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou... Não pode. Deus tem uma forma de agir. E sabe, esse texto está dizendo que a forma que Deus tem, apesar da gente querer que ela se abrevie, que ela seja diferente, que parece que Deus não vai fazer certo e você começa a interferir, Deus tem uma forma de agir que é melhor para nós. Esse tempo e esse agir de Deus, que às vezes difere, que às vezes diverge do seu tempo, do meu tempo, da forma que você achava que Deus devia fazer, isso aí é Deus pensando em nós. Vamos nos lembrar de um princípio bíblico. Não há mandamento na Bíblia a favor de Deus, é a favor de nós. Tudo que está escrito para a nossa vida, a forma de servirmos a Deus, o que fazemos, deixamos de fazer, como tomar decisões, Deus escreveu por nossa causa, com um fim de nos abençoar, de cumprir os seus propósitos sobre nós e agir conosco da forma que será melhor para nós. Então nós precisamos colocar na mão de Deus e já colocar no nosso coração que não será do nosso jeito, porque você precisou de Deus, senão você faria. Não está demorando, não está sendo feito do jeito errado. É por isso que as pessoas adoecem, é por isso que a depressão é chamada o mal do nosso século. As doenças de depressão, de neurônios adoecidos, com manifestações diversas, só aumentam o seu volume, a sua pressão sobre aquelas pessoas que não descansam em Deus. As pessoas às vezes oram no modelo, na essência do Pai Nosso, oração chamada popularmente de Pai Nosso, o modelo de Jesus Cristo, e falam assim, venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Em outras palavras, que ninguém precisa ficar repetindo o Pai Nosso, isso não é forma de orar, mas a essência do Pai Nosso é essa. Se você repetir isso para Deus e estiver vindo da alma, do coração, amém. Mas o governo é de Deus, não é meu. Deus não é um gênio, Ele é Deus. E se você precisou de Deus, Ele vai agir dessa forma. Então não vai ser do meu jeito, não, do jeito de Deus. Essa forma de agir de Deus, fazer as coisas,
Nós precisamos ter isso na nossa mente e do nosso coração. Vamos voltar ao texto de João 2, Caná da Galileia. Jesus iniciando os seus milagres. E até porque eu tive inúmeras pessoas que, inúmeras não, um número grande pela abrangência desse tempo de restrição de presença de pessoas, né? Mas eu tive um retorno muito interessante do que falamos naquela noite do casamento. Veja bem, você acha que Jesus não podia pôr a água nas talhas? Ele podia. O que é mais difícil? Fazer uma água que já existe ali no local, tinha água. Os serventes tiraram água ali próximo das talhas. Ora, se Jesus quisesse, ele estralaria o dedo e as talhas estavam cheias de água. O mesmo Jesus, o mesmo Deus, tirou água da rocha no deserto. Moisés bateu e saiu água da rocha. Mas Jesus falou para os serventes: enchei d'água estas metretas, essas talhas. Elas cabiam de 80 a 120 litros. Elas eram talhadas e dependia do jeito que se talhasse elas, por isso que variava. Então é em torno de 600 litros. Então ninguém pega 600 litros d'água e transporta. Não havia bomba, energia elétrica, esses meios, né? O acontecimento, a ação de Jesus não foi embaixo de uma cachoeira que chegou às talhas lá de baixo, não. Então teve tempo, teve jeito. Mas Jesus ali, quando fizeram ali, a parte do homem foi só obediência. O que eu preciso preocupar? Em obedecer. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso obedecer e aí eu durmo, acordo, levanto o dia, sem preocupar além daquele dia. E Deus tem me respondido assim, irmãos, de uma forma assim extraordinária. Caminhos que eu nem sonho. Que eu nem sonho, eu oro a Deus e o Senhor me ouve. Nem sei como é que vai ser. É na base do Deus proverá. E amanhã, Deus proverá. Então, na realidade, ali, naquele momento, a participação naquele milagre dos homens, o pedido de Maria, o entendimento que Maria teve por ser uma serva de Deus, na presença de Deus, que alcançou graça diante de Deus, de que não podia, 2 jarras, eu disse assim na minha mensagem, de vinho podia ir lá e comprar, mas 600 litros de vinho que é que precisava. Jesus não fez acima não, e nem a menos. Tinha que ser milagre. Ela falou que só tem um que pode fazer milagre, é ele. Ela sabia. Ela sabia que ele veio de Deus, mais do que ninguém. Ela sabia que foi um anjo que falou com ela. Ela soube quando ele tremeu no ventre dela, quando chegou perto de João Batista, quando foi visitar Isabel. Ela era a pessoa mais experiente com Jesus naqueles dias. Então ela levou a Jesus. E o segundo foi os homens fazer o que ela disse que devia fazer quando Jesus fala. Obedece. Eles não perguntaram, mas por quê? O que você vai fazer com essa água? Vai pôr água aqui? Eles não tinham noção do que Jesus ia fazer. Mas é assim que se faz. Essas pessoas eram empregadas, elas não podiam dizer não. E Jesus falava com autoridade. Enchei d'água as talhas, as metretas. Eles encheram. Essa é a nossa parte, essa é a nossa tarefa. Ore e deixe o Senhor agir. Isso é na sua vida, no seu emprego, no seu casamento. É isso que funciona, essa é a ferramenta. Deus não atrasa. Não atrasa. Ele tem o tempo, ele tem o jeito, ele tem a forma. Mas quem ora, nós vamos chegar nisso aqui, vai obter a resposta de Deus.
Deus não pode negar a si mesmo, queridos. Ele diz que quem pede com fé, Ele responde. Terceira coisa que eu quero dizer aos irmãos. Deus tem planos, pensamentos, que aqui Ele está dizendo que são bons, de paz e de prosperidade. Mas não é só na hora que está bom, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, isso é princípio bíblico. Quando o homem pecou, a raça humana pecou, nós ficamos com tendência de ficarmos ansiosos, preocupados, desconfiados, quero achar uma palavra melhor para expressar meu pensamento. Nós ficamos incrédulos, nós ficamos sem confiança, porque nós fomos feitos em Adão para falar com Deus, Deus estar conosco, e o pecado trouxe um distanciamento. Nós precisamos crer, crentes em Jesus Cristo, Jesus desfez essa distância. O véu do templo se rasgou, e você vai orar agora, e Deus vai te responder. Está escrito que os pensamentos de Deus a respeito do seu povo, dos seus filhos, é de paz, de prosperidade, é como a gente deseja. Olha o versículo 11 aí, parte B, 29, 11, última parte, diz assim, vamos ler ele todo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Foi o Senhor quem disse, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É só não esquecer do tempo, da forma, e que eu só tenho que dar a Deus a minha obediência. O Evangelho, queridos, é profundo, mas ele é simples. Ele é alcançável, acessível. E ele é para a gente desfrutar. Igreja, irmão, o Evangelho é pregado para aquele que não crê ainda, para ele ser salvo. Agora, a igreja é para ela desfrutar do Deus que ela tem. De um Deus vivo, que nos ama e que quer fazer o melhor para nós. E quando você chamou Deus para estar na sua vida, é porque você não é capaz de fazer sozinho. Eu não sou capaz de fazer sozinho, eu preciso de Deus. Deus conhece. Eu lembro, falei com os irmãos aqui a questão do crente 90 graus, que ele ouve uma coisa assim e sai rápido correndo. Não pode ser assim. Nós precisamos nos entregar na mão de Deus, porque Deus sabe o que vem na curva. Nós não enxergamos depois da curva, nós não enxergamos na lombada, nós não enxergamos atrás do monte, mas Deus vê. Então Deus diz que vai nos dar o fim que nós esperamos, mas a bem da verdade, a Bíblia diz que é mais do que esperamos, pedimos ou pensamos. Então, irmãos, a nossa paz, a nossa alma, ela não pode ser perturbada pela circunstância. Um dos textos que eu estudei hoje e não preguei, eu fiquei assim, tocado pela palavra. Eu trarei essa palavra aqui ainda, se Deus permitir. Elias, irmãos, ele foi um fenômeno ministerial. Elias, haja visto que lá na Monte da Transfiguração, ele estava lá na visão. A visão que os apóstolos tiveram, estava lá. Elias não provou a morte, foi transladado. Elias foi extraordinário. Elias, ele viu fogo sair dos céus, das nuvens, e secar uma água e queimar um altar, a lenha do altar. Elias derrotou 450 profetas de Baal e cerca de mais 450 aproximadamente que não era de Baal, que servia outro reino, que estavam unidos aos profetas de Baal. Elias, depois de um avivamento desse, de ser um homem que foi lá na presença do rei, falar com o rei, e aonde os profetas, o povo de Deus estava sendo mortos, covardemente mortos, ele teve aquela fé, um fenômeno ministerial.
Daí a pouco ele sai fugindo, deixa o seu moço do profeta, o aprendiz de profeta, fala, não, fica aí que eu vou mais na frente. E chega lá e fala para Deus assim, eu não sou melhor do que meus pais. Quer dizer, ele quis ser, e o alvo tem que ser esse mesmo. Você precisa ser mais crente, mais fiel, mais poderoso, mais íntimo de Deus amanhã do que hoje. É essa a meta do crente. Ele queria superar os seus antecessores. Claramente o texto diz isso. Ele falou, não sou melhor do que meus pais, tira minha vida. Era só ir lá ver Jezabel. Ele nem precisava pedir isso a Deus. Ele estava correndo de Jezabel para não morrer. E pede a Deus para tirar a vida dele. Olha como é que Deus é bom, como é que Deus entende. Foi dormir, Deus mandou um anjo fazer um bolo para ele. E falou para o anjo, chega. Ele já recuperou fisicamente. Depressão eu curo. Fala para ele comer. Mandou ele repetir, viu? Comer 2 vezes não é pecado. Come mais, você vai precisar, a viagem é longa. E falou, levanta, porque seu ministério não acabou, não. Então, irmãos, nós somos vendidos a ter essa desconfiança, a sermos influenciados pelas circunstâncias, e nós não precisamos, o nosso trabalho é obedecer e confiar no Senhor. Porque os pensamentos de Deus, conforme lemos aqui no nosso texto, são pensamentos de nos dar o fim que você espera. O que você espera? Vencer? Espere, ore, seja fiel, você vai vencer. Na hora que for melhor, você não sabe a hora. Do jeito que for melhor, você não sabe o jeito. Por isso que eu sou crente, irmãos. Eu não podia me salvar. Não havia ninguém que podia me salvar. Eu precisava de um ajudador. Eu tenho o Espírito Santo. Eu precisava de uma vida que ninguém pudesse destruir. Eu ganhei de Deus a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Então nós não temos que viver outra vida, senão descansar no Senhor. Não importa se tem nuvens, não importa se tem vento, não importa se tem tempestade, não importa se uma coisa está começando, se ela está acabando, se ela está adiando, o que está acontecendo, eu não sei. Eu sei que eu sou do Senhor e Ele vai me dar o fim que eu espero, e a minha vida, minha história não anda sozinha, amém, irmãos? Eu termino dizendo o seguinte, versículo 12, Ele não permite que nós paremos de orar. Olha para a sua Bíblia, por favor. Mesmo assim, Deus renovou a promessa. Deus falou, eu quero é abençoar. Eu sou seu amigo. Levanta daí. Nada acabou. Você não está derrotado, não. Mas Ele falou, então me invocareis. Versículo 13. E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, o crente não pode parar de orar. Porque enquanto você está orando, você está enchendo as talhas. E o milagre Ele faz. E Ele vai fazer e vai provar que é milagre. Que Ele falou para os serventes, levai ao mestre Sala, ao entendedor de vinho, para que ele proclame que esse vinho só foi bebido aqui e nunca mais foi, porque é o vinho de Deus. É um propósito de Deus, é um recurso vindo de Deus, é uma providência vindo de Deus, e a providência de Deus está sobre a nossa vida, e ela é diferente, especial, indestrutível, inigualável. Por isso nós podemos nos alegrar e descansar no Senhor nosso Deus. Então, queridos, a gente não termina no 13 e nem no 14. A gente termina no 12, porque diz, o Senhor falou assim, então me invocareis e ireis, quer dizer, vai fazer, você vai vencer, vai acontecer, Ele está te ouvindo, e orareis a mim, e a última promessa é, e eu vos ouvirei. O Senhor está ouvindo. Se você não chorar orando, Ele está ouvindo. Se você não arrepiar orando, Ele está ouvindo. Eu já tive que fazer oração dirigindo, e em segundos Deus me livrar. Deu tempo de eu clamar. Mas de olho aberto, com a mão no volante, pé no freio, no acelerador, e Deus não tem misericórdia, e Deus teve. Porque Deus não está no nosso tempo, Ele é maior do que tempo, do que tudo que Ele mesmo criou.
Então nós devemos clamar, a questão é orar. Nesse termo nós vamos terminar diferente. Abra sua Bíblia no Salmo 81. Eu estou apaixonado com o livro de Salmos. Prepara para você me ouvir em Salmos, hein? Estou apaixonado. Salmo 81. Por favor. Olha o que o Salmo está falando disso que nós falamos hoje, que precisa estar no nosso coração. 81, de 13 a 16. Localiza aí. Está escrito assim, ó. E se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o melhor mel da rocha eu o satisfaria. O seu mundo, irmão, vai apanhar, o mundo vai sofrer, mas nós não. O mundo vai sofrer castigo eterno, o mundo sofre castigo temporário, o mundo geme, nós não. Nós só temos que ouvir ao Senhor nosso Deus, andar nos caminhos dEle, porque Ele cuida de tudo que é inimigo nosso. Ele voltaria. Olha como esse versículo diz, irmãos, nos dá a entender que se nós obedecermos, a bênção vem até mais rápida. Você não vai pedir para 70 anos virar 50, mas se você andar nos caminhos do Senhor, a bênção vem mais rápido. É isso que está dizendo aí, ó. Os que odeiam ao Senhor, disse, ó, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os inimigos. Foi 70 anos que eu precisava 70 anos. Você pode diminuir o tempo da sua vitória, pode, orando, crendo, seguindo ao Senhor, porque aí então Ele já te modelou, porque Ele está preocupado com sua vida espiritual, porque ela é eterna, não tem volta. E todo projeto, prospecto, tudo que Deus está fazendo conosco é por causa da nossa salvação. Ele quer a gente, irmãos, tendo comunhão com Ele, intimidade com Ele. E o versículo 13 diz que tem que ser de todo o coração. Então Deus promete que nos ouvirá. E 14, que foi o último que nós lemos, eu me deixarei achar. Também lá no texto de Elias, né? Elias pensou, acabou. Ele pensou que ele podia interromper o seu ministério. Às vezes eu pego uma das veias fortes do meu ministério, há 32 anos, é gabinete, é aconselhamento, né? Às vezes eu pego uma pessoa e ela pensa que pode dar fim. Você pode, mas se sair da vontade de Deus. Nunca se alguém deixa de fazer a obra de Deus, nunca foi chamado. Porque Deus não permite, Deus não engana. Você estava chamando a si mesmo. Você não pode desanimar. Você não pode desanimar. Porque na realidade, Deus falou com Elias, ó, passou fogo, passou ventania, passou isso, passou aquilo, e ele está, onde que Deus estava? Na calmaria, na paz, no normal. Então falou com Elias, ele se deixa achar. Vou fechar para você não pensar que eu vou demorar mais e não ter depressão. Mas já falei isso aqui e repito. Tem um lugar na oração que se você não provou, você que está aí me ouvindo, me assistindo, que teve a paciência de ficar até agora em casa, você que está aqui no templo, tem um lugar na oração que te vicia, mas você precisa buscar Ele, porque Ele se deixa achar. Esse lugar você vai querer voltar toda hora. Você vai ficar bravo com as outras coisas, porque está te tirando o tempo para você ir para lá.
É isso que Deus está falando. Deus é imutável, irmãos. O Deus que falou a esse povo está falando conosco hoje. Meus pensamentos são de paz, de prosperidade, de cuidar de vocês, de fazer o que é melhor. Simplesmente me segue, porque pode o mundo passar por a crise de 2020, ela vai passar agora em 2021. É agora que vem os piores reflexos. Mas para o povo de Deus tem o melhor trigo e um mel especial que nem as árvores ou qualquer outro meio de proteção do mel foi pouco. Diz a Bíblia que é o mel que sai da rocha, puro, perfeito, mesmo que esteja todo mundo em crise, mesmo que seja exílio, mesmo que seja escravidão. Eu profetizo sobre a nossa vida, sobre a igreja de Deus, nós teremos alegria para cantar. Cantar ao Senhor e adorar a Ele. Amém, querido?